Olá, olha só, para nós resolvermos esse problema de desenhar tanto a função f de x quanto a reta tangente a este gráfico nesse ponto, primeiro precisamos desenhar aqui a nossa parábola, certo? O que nós precisamos para desenhar a parábola? O vértice, a intersecção com o eixo y e as raízes. Muito bem. O menos 3 já é onde intercepto o eixo y. Onde intercepto o eixo y. Intercepto eixo y. Tá? Então já sabemos aonde vai cortar o eixo y, que é no menos 3, negativo. Olha só, o número que acompanha o x² é negativo, menos 1. Então a concavidade é para baixo. Então, vamos achar as raízes aqui, ó. Vamos igualar a zero essa função. Vamos igualar a zero. Calcular o delta, que é b² menos 4ac. Lembrando que no caso dessa função em particular, o a é igual a menos 1, o b é igual a 4, que é o que acompanha o x, e o c é igual a menos 3. Então, quem que é o delta? Delta será b² 16, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 3. Então, nós vamos ter 16 menos 12, que é igual a 4. Legal, porque tem uma raiz exata bonitinha, certo? As raízes são dadas pela fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Então, vamos lá. Quem que é o b? O b é menos 4. O b é 4, só que com esse menos fica menos 4. Mais ou menos a raiz do delta, que é 4. Então, a raiz de 4 é 2, sobre 2a. E o a é menos 1, então vai ficar menos 2. Portanto, quais serão as raízes, né? Vamos lá. Tem o x1, tem o x2. Bom, menos 4 menos 2 é menos 6. Sobre menos 2 dá 3. Então, uma das raízes é 3, onde corta o eixo x. Menos 4 mais 2 é menos 2. Sobre menos 2 é 1. Então, a outra raiz é 1. Agora, o que nós precisamos? Precisamos já achar o vértice. Vértice dessa parábola. Vértice da parábola. O vértice é dado pelo seu x do vértice e o y do vértice. O vértice é um ponto, ou nesse caso vai ser o ponto máximo, porque é o ponto mais alto da parábola, já que a parábola tem concavidade para baixo. Então, a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Muito bem. No caso aí, o b é 4, então vai ficar menos 4 sobre 2 vezes o a é menos 1, então vai ficar 4 sobre 2, que é igual a 2. Muito bem. E o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Então, nós vamos ter aqui, quem que é o delta? Delta é 4. Então, vai ficar menos 4 sobre 4 vezes menos 1. Então, vai ficar o quê? Menos 4 sobre menos 4, e isso dá 1. Portanto, o vértice tem coordenadas 2 e 1. Tá certo? Muito bem. Agora, nós temos condições de fazer o gráfico. Aqui estão os eixos coordenados. Então, ó, cada quadradinho desse é uma unidade para a gente poder se localizar direitinho aqui, tá? O que nós vimos? Que onde corta o eixo y é no menos 3, certo? Deixa eu tirar essa figurinha aqui. É no menos 3. Então, ó, vai cortar o eixo y, menos 1, menos 2, menos 3 aqui. Certo. As raízes são 1 e 3. 1 e 3. Então, uma das raízes aqui é 1, 2, 3. E a outra é aqui, ó. E o vértice é exatamente o quê? No 2 e no 1. Então, o x do vértice é aqui e o 1 está aqui. Então, aqui é o vértice. Portanto, a nossa parábola ela é simétrica em relação ao vértice. Ela vai ser assim, ó.
Fazendo a grosso modo aí, né? Ó. Essa é a nossa parábola, certo? Agora, nós queremos a reta tangente a este gráfico no ponto 3f de 3. Então, veja, este ponto pertence ao gráfico, certo? Esse ponto pertence ao gráfico. O ponto 3, exatamente é quem? O x igual a 3, é a própria raiz. Então, nós estamos interessados aqui, ó, na reta tangente que vai passar aqui. A reta tangente tem esta equação geral aqui, ó, essa equação reduzida aqui, né? mx mais n, certo? Bom, o m é a derivada da nossa função no ponto de tangência, que é 3. Bom, a nossa função é menos x² mais 4x menos 3. Portanto, a derivada é só aplicar a regrinha do tombo aqui, ó. F' de x é menos 2x mais 4. Portanto, a derivada no ponto 3 é menos 2 vezes 3 mais 4. Ou seja, menos 6 mais 4 menos 2. E isso aqui, ó, é o m. É o m da nossa reta tangente. Então, seria o quê? Menos 2x mais n. Resta-nos calcular o n. Mas a reta tangente possui esse ponto, que é o 3 e o f de 3. Note que f de 3 é o quê? O valor da função f de x em 3, mas o 3 é uma raiz, ó. Se o 3 é uma raiz, é porque o y é 0. Então, f de 3 é 0. Então, nós podemos achar o n justamente fazendo x igual a 3 na reta, e isso implica que o y é igual a 0. Vamos fazer isso, então, para calcular o n. Ó. Vai ficar o quê? Menos 2 vezes 3, que o x é 3, mais n é igual ao y, que é 0, porque eu estou passando aqui justamente na reta x. Ou seja, o n é 6. Portanto, a nossa reta tangente é y igual a menos 2x mais 6. Lembrando que esse termo independente, no caso da reta, é onde corta o eixo y para a reta. Então, veja, a reta eu vou fazer de vermelho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É exatamente aqui, ó. 6. E essa reta passa nesse ponto aqui, ó. Portanto, ó, vamos fazer a nossa reta tangente aqui, ó. Opa. Lá vai. Ó. Opa, um pouquinho mais assim. Isso, agora sim, tá bem tangente. Lá vai. Essa é a nossa reta tangente. Então, aí, temos a nossa parábola em azul, né? As raízes são 1 e 3. Aqui é 2 e 1, que é o vértice, né? E a reta tangente, ela está passando nesse ponto aqui, de x igual a 3 e y igual a 0. Tá? Que é exatamente, nesse caso, uma das raízes. É isso. Valeu!